Ele nunca tinha escutado a voz do próprio filho. Durante anos, aquele silêncio foi justificado por diagnósticos, relatórios e especialistas. Mas o que ninguém sabia é que o verdadeiro silêncio não vinha só da criança, e sim de um pai que já tinha desistido de escutar qualquer coisa, inclusive o próprio coração. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. A mansão de Arthur Lisboa era grande, moderna, imponente e gelada. O tipo de lugar onde os passos ecoam mais do que risadas. Desde que sua esposa, Mariana, havia falecido de forma súbita aos 35 anos, ele transformou aquela casa em um refúgio sem som, sem cor, sem alma. Ela se foi num domingo, após um mal-estar que ninguém soube explicar. E com ela se foi também o Arthur de antes. Restou o empresário, o executivo de olhar duro, o homem que comanda impérios, mas tropeça diante de um olhar infantil. Seu filho, Caio, era uma criança de 6 anos, diagnosticada com autismo severo e não verbal. Arthur nunca soube lidar com isso. Preferiu terceirizar o cuidado, contratar babás, terapeutas, fonoaudiólogos e voltar para sua torre de vidro no escritório da empresa. Dizia a si mesmo que estava fazendo o melhor que podia, mas no fundo ele sabia, fazia o mínimo. Caio não o procurava, não chorava por ele, não se aproximava. E talvez, lá no fundo, Arthur achasse que era melhor assim. Os meses passavam e cada profissional parecia durar menos que o anterior. Uns desistiam por falta de resposta, outros porque o ambiente era frio demais. Até que, numa segunda-feira chuvosa, chegou uma mulher magra, de olhar calmo e cabelos presos num coque simples. Ela se chamava Lívia. Arthur não esperava nada. Mais uma tentativa, mais um contrato temporário. Só que aquela mulher não carregava brinquedos caros, nem relatórios de especialização. Ela trazia outra coisa. Algo que há muito tempo ninguém oferecia dentro daquela casa: presença. E foi com ela que, pela primeira vez em anos, o silêncio começou a mudar. Ainda sutil, ainda tímido, mas real, como se um novo som estivesse prestes a surgir, não de fora, mas de dentro. E Arthur ainda não fazia ideia do que estava por vir. Lívia não parecia uma profissional de destaque, não tinha cursos renomados no currículo, nem recomendações pomposas. Sua ficha era simples. Havia trabalhado em creches de bairro, cuidado de crianças em casas modestas, algumas com necessidades especiais, outras apenas com carências afetivas maiores do que qualquer laudo médico. Foi contratada por acaso, ou talvez por insistência da assistente pessoal de Arthur, que já não sabia mais a quem recorrer. Era a última da lista. No dia em que chegou, o céu ainda carregava os resquícios da tempestade da noite anterior. As nuvens pesavam, assim como o clima dentro da casa. Caio estava sentado no canto do quarto, com os olhos fixos em um dos livros sensoriais que ninguém mais tentava ler para ele. O pai nem apareceu para recebê-la. Mandou que a deixassem com a criança e seguiu sua rotina blindada entre reuniões, relatórios e salas fechadas. Lívia entrou sem bater, como quem já sabe que gentileza às vezes precisa ser silenciosa. Não se ajoelhou com empolgação, não tentou arrancar um sorriso de imediato. Apenas sentou no chão, cruzou as pernas e observou. Respirou fundo e disse apenas: "Oi, Caio, eu sou a Lívia." Nenhuma resposta, nenhum movimento de cabeça, mas também não houve rejeição. E para ela isso já era um começo. Enquanto os dias passavam, Lívia não tentava forçar nada. Lia em voz alta, mesmo sem plateia. Dançava no quarto com delicadeza, mesmo sem parceiro. Colocava músicas suaves e deixava instrumentos infantis por perto. Com o tempo, Caio começou a notá-la. Não com gestos óbvios, mas com a mudança sutil no olhar. Passou a virar o rosto quando ela falava. Depois, começou a observar seus dedos quando ela tocava xilofone. Até que,
Em uma manhã qualquer, se aproximou devagar e encostou os dedinhos sobre os dela, num convite mudo. Lívia não comemorou. Apenas sorriu por dentro. Cada gesto de Caio era como um presente embrulhado por dentro. Ele não falava, mas dizia tanto com os olhos, com o corpo, com os silêncios. Ela ouvia cada um deles e respeitava todos. Certa noite, Arthur chegou mais cedo, pela primeira vez em semanas. Passou pelo corredor e ouviu uma música infantil baixa, acompanhada por uma batida de palmas. Espiou pela fresta da porta. Viu Lívia e Caio sentados no chão, com um tamborzinho entre eles. O menino batia ritmado, com um leve sorriso nos lábios. Era sutil, mas não comum. Aquilo o fez parar. Um tipo de curiosidade que ele não sentia há tempos. Naquela noite, ele jantou sozinho como sempre, mas os talheres bateram com menos pressa no prato. O celular ficou sobre a mesa, virado para baixo. E pela primeira vez em muito tempo, Arthur olhou para o próprio reflexo no vidro da janela e se perguntou o que estava perdendo. No dia seguinte, Caio fez algo inesperado. Segurou a mão de Lívia e a levou até o jardim. Não havia palavras, mas havia intenção. Sentaram na grama, observaram os pássaros, sentiram o vento. Era só isso. E era tudo. Aos poucos, a casa que vivia de portas fechadas começou a respirar por frestas que antes pareciam trancadas para sempre. Enquanto isso, Arthur continuava evitando a ideia de envolvimento. Costumava dizer a si mesmo que era melhor manter distância para não se frustrar. Já havia tentado outras vezes. Nada mudava. As esperanças, quando surgiam, só vinham para decepcioná-lo mais adiante. Mas algo dentro dele começava a se mover, mesmo que ele não quisesse admitir. Lívia também o observava de longe. Via como o homem poderoso andava sempre com os ombros tensos e os olhos carregados. Percebia como ele entrava e saía sem fazer barulho, como se tivesse medo de incomodar até mesmo dentro da própria casa. Ela não julgava, apenas entendia. Perdas grandes demais transformam qualquer ser humano em sombra de si mesmo. E às vezes é preciso encontrar alguém que enxergue através dessa sombra. Numa sexta-feira à tarde, enquanto Arthur passava papéis na sala de reuniões, escutou uma pequena gargalhada no andar de cima. Uma gargalhada de criança. Por reflexo, levantou os olhos. O som era leve, quase musical. Desconhecido. Ficou alguns segundos parado, tentando entender o que aquilo despertava dentro dele. Então, sentiu. Era saudade. Mas não de Mariana. Era saudade de algo. Na semana seguinte começou a voltar para casa mais cedo. Não entrava no quarto, não fazia perguntas, apenas ficava por perto. Passava pelo corredor mais devagar. Às vezes, espiava de longe e via seu filho encostado no ombro de Lívia, ou empurrando um carrinho de brinquedo com ela, ou apenas sentados, olhando um para o outro, como se entendessem sem nenhuma palavra. E talvez fosse isso que mais o assustava. Como aquela mulher, sem títulos, sem status, sem nada, havia conseguido entrar no coração de Caio, onde ninguém mais conseguia. Como ela ouvia o que ninguém escutava, o que ele ainda não sabia. Era que essa escuta estava prestes a transformar tudo, porque o que Lívia construía com Caio ia muito além do cuidado. Era amor sem imposição. Era afeto sem exigência. E mais do que tudo, era confiança. E quando a confiança floresce, até o impossível começa a ter som. No final da terceira semana, um detalhe quase imperceptível marcou o início da mudança. Era uma terça-feira nublada e Caio estava sentado no tapete do quarto com os fones de ouvido pendurados no pescoço, enquanto Lívia organizava os brinquedos. Ela cantarolava baixinho, sem esperar reação. Quando olhou para o lado, viu o menino balançando levemente a cabeça no ritmo da melodia. Foi um gesto pequeno, mas para quem conhecia Caio, aquilo era sinal de que ele estava começando a se permitir sentir e ser visto. Lívia,
com o cuidado de quem segura uma flor em broto, começou a repetir aquele ritual todos os dias. Colocava músicas que não fossem infantis demais, nem agitadas demais. Canções calmas, com vozes suaves e batidas constantes. E esperava. Não cobrava interação. Apenas deixava a música preencher o espaço entre os dois. Os dias seguintes foram silenciosamente promissores. Caio passou a observá-la mais de perto. Tocava as mãos dela com a ponta dos dedos, como se tentasse decifrar alguma coisa ali. Às vezes, aproximava-se e apenas encostava a testa no ombro dela, respirando devagar. E Lívia retribuía sem pressa. Ficava ali, presente. Em uma dessas tardes, ela deixou no quarto um microfone infantil. Era colorido, leve, e fazia leves ecos quando alguém falava ou cantava perto. Não explicou o que era. Apenas o colocou ao lado do brinquedo favorito de Caio e saiu. Nos 2 primeiros dias, ele ignorou completamente. No terceiro, empurrou com o pé. No quarto, levou até o meio do tapete e deixou ali. E no 5º dia, Lívia o encontrou segurando o objeto com as 2 mãos, aproximando da boca e balbuciando sons que ninguém nunca tinha escutado. Ela não disse uma palavra. Sentou devagar à frente dele e fez o mesmo. Aproximou o microfone da boca e sussurrou o nome dele. Caio. O menino parou, observou, voltou a balbuciar. Não era canto, ainda não era fala. Mas era tentativa, era expressão. Naquela noite, quando Arthur chegou, Lívia estava na cozinha pegando água e deixou escapar, sem intenção de provocar nada. Seu filho está começando a cantarolar. Ele parou no meio do corredor. O quê? Não é nada claro, mas ele está tentando. Fica perto do microfone, faz sons. Arthur não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça e se afastou, como se não soubesse o que fazer com aquela informação. Na verdade, ele não sabia. Sua mente racional imediatamente tentou justificar. Talvez fossem apenas sons aleatórios. Talvez fosse só um movimento motor qualquer. Não quis se empolgar, mas ao subir para o escritório naquela mesma noite, parou diante da porta do quarto do filho. Estava entreaberta. Espiou com cuidado. Caio estava sentado no chão com o microfone nas mãos. Lívia ao lado, cantando uma canção de ninar que Mariana costumava cantar para ele quando bebê. Então, bem baixinho, o menino repetiu o último som da música. Uma sílaba só, mas clara. Uma gota de som que atravessou o coração de Arthur com mais força do que qualquer contrato que já havia assinado. Ele deu um passo para trás, assustado com a própria reação. Não entrou, não quis atrapalhar, mas pela primeira vez, sentiu o mundo desmoronar por dentro de forma boa. A vida estava voltando seguinte, àquele passou lugar, o café da manhã inteiro calado. Ainda não sabia se tinha espaço nessa nova vida do filho. Os gestos pareciam mais conscientes. O menino não olhava para ele, mas também não parecia desconfortável com sua presença. Lívia apareceu com um copo de suco e falou com naturalidade. Hoje vamos brincar de banda. Já ensaiamos ontem. Arthur não entendeu. Mas ao se despedir para ir ao trabalho, esbarrou com o tamborzinho no chão da sala e entendeu que Caio tinha, de fato, participado de algo. Aquilo o acompanhou o dia inteiro, como uma lembrança suave que insiste em não ir embora. Naquela noite, ao chegar, encontrou o filho dormindo no sofá com o microfone no colo. Lívia estava sentada ao lado, com os pés descalços e os olhos fechados. Arthur não disse nada. Pegou uma manta, cobriu o menino e ficou olhando para ele como se o visse pela primeira vez. Não havia palavras, mas havia presença. Algo invisível estava crescendo naquele lar que antes só conhecia o som do silêncio. Enquanto Caio sonhava, segurando aquele brinquedo como se fosse um tesouro, Arthur começou a entender que algo maior estava em movimento. Algo que ele jamais conseguiria comprar, controlar ou prever. Era o primeiro rastro de luz entrando por uma fresta que ele nem sabia que existia. A sexta-feira amanheceu abafada,
com o céu em um tom cinza que fazia a casa parecer ainda mais fechada. Arthur estava no escritório do segundo andar, cercado por contratos e e-mails que já não tinham o mesmo peso. Desde que ouvira Caio balbuciar, uma parte dele se via dividida entre a rotina do império que construiu e a presença delicada de algo novo e frágil, acontecendo dentro do próprio lar. Naquela tarde, o silêncio do andar de cima foi quebrado por uma voz fina e tímida. Uma melodia hesitante, mas inconfundivelmente infantil, atravessou a casa e chegou aos ouvidos de Arthur como um raio. O som vinha de cima. Não era gravação, não era brinquedo, era humano. Ele se levantou imediatamente. Seu corpo agiu antes da mente. Desceu as escadas quase sem tocar os degraus. O canto continuava. A voz era aguda, doce, sem palavras completas, mas cheia de intenção. A música tinha um tom familiar. E então, ele parou na porta entreaberta do quarto. Por um momento, não conseguiu respirar. Lá dentro, Caio segurava o microfone de brinquedo com as duas mãos. Dançava de forma desengonçada, os pés descalços se movendo no tapete com leveza. Lívia estava sentada ao lado, batendo palmas baixinho e acompanhando a melodia com um sorriso contido. Isso, Caio. Muito bem, meu amor. Canta mais. O menino virou de leve o rosto para ela e soltou mais uma sequência de sons. Não era uma música perfeita, não havia letras exatas, mas era claro, ele estava cantando. Pela primeira vez em 6 anos, Caio usava a própria voz. Arthur levou a mão à boca. O chão sob seus pés parecia instável. Tantas vezes ele tentara imaginar como seria a voz do filho. Tantas noites passadas em silêncio, aceitando que nunca a ouviria. E agora, sem avisos, sem preparação, aquele som se materializava diante dele com uma força que desmontava tudo o que acreditava ser definitivo. Não entrou, não interrompeu. Ficou ali, na sombra da porta, como um intruso de um milagre. Os olhos se encheram antes que ele percebesse. Uma lágrima escorreu, queimando. A segunda veio sem resistência. Não chorava desde o velório de Mariana. Nem mesmo naquele dia conseguiu se permitir por inteiro. Mas agora, algo dentro dele se partia de forma diferente. Não era dor, era vida voltando. Caio girou com os braços abertos, imitando a dança lenta que Lívia costumava fazer. Sorriu. E ao final da música, encostou a cabeça no ombro dela e murmurou algo que só ela entendeu. Você é minha amiga. Arthur encostou-se à parede do corredor e escorregou até o chão. Não queria ser visto. Não queria ser fraco. Mas era como se o filho, mesmo sem vê-lo, o tivesse atravessado com uma flecha invisível. Ali, sentado sozinho, ouviu o silêncio retornar ao quarto e sentiu que nada seria como antes. Mais tarde, já recomposto, entrou na cozinha para beber água. Lívia lavava as mãos na pia e cantarolava baixinho, distraída. Eu ouvi, ele disse. Ela se virou surpresa. Ouviu Caio cantando. O sorriso dela se abriu devagar, com uma doçura serena que não exigia reconhecimento. Ele está se permitindo. Só precisava de tempo. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, completou. Eu nunca imaginei ouvir aquela voz. Nunca. Lívia enxugou as mãos e se aproximou com cuidado. Ela sempre esteve ali. Só precisava de alguém que não tivesse pressa. Naquela noite, Arthur foi até o quarto do filho enquanto ele dormia. Sentou na beirada da cama e ficou ali, olhando. O menino respirava tranquilo, o microfone apertado contra o peito. Arthur tocou de leve nos cabelos do filho e sussurrou. Eu tô aqui, Caio. Aquelas 3 palavras saíram com dificuldade. Estavam presas há anos, mas agora, finalmente, tinham para onde ir. Lívia, do corredor, observava. Não disse nada, apenas sorriu e voltou para o seu quarto, levando consigo a certeza de que aquele homem, até então feito de pedra e dor, começava a se transformar. E naquela casa, onde antes só se ouvia o som dos relógios e do vazio,
Agora existia algo novo no ar: música. O dia seguinte amanheceu mais claro, como se até o céu sentisse que algo havia mudado dentro daquela casa. Arthur desceu mais cedo do que o habitual. Não havia reunião marcada, nem viagem agendada. Ele só queria estar ali. Pela primeira vez em muito tempo, sentia necessidade de permanecer perto. Lívia já estava na cozinha, preparando uma vitamina para Caio. Ela não se espantou ao vê-lo entrar. Apenas deu bom dia, como se aquilo já fizesse parte da rotina. Ele ainda está dormindo, disse com um sorriso calmo. Eu sei. Arthur hesitou. Queria ver o que vocês fazem de manhã. Lívia assentiu com a cabeça sem fazer perguntas. Continuou picando frutas com movimentos lentos, quase meditativos. Arthur observou a leveza dos gestos dela. Aquilo o desconcertava. Não estava acostumado a presenciar cuidado despretensioso. Sempre associou entrega à obrigação e carinho a algo que se exige ou se compra. Mas ali, diante daquela mulher simples, tudo parecia ser dado sem esforço, sem troca. Mais tarde, Caio acordou e desceu as escadas devagar, os cabelos bagunçados, os olhos ainda sonolentos. Ao ver Lívia, abriu um leve sorriso. Caminhou até ela e se encostou à perna dela, abraçando-a de lado, sem dizer nada. Ela se abaixou, encostou a testa na dele e sussurrou. Bom dia, meu cantor preferido. Caio riu baixinho. Arthur assistia à cena do canto da sala imóvel. Seus olhos ardiam. Queria se aproximar, dizer algo, estender a mão, mas o medo de quebrar aquele momento o paralisava. O menino não o viu, e ele não teve coragem de chamar. Durante todo o dia, Arthur pensava naquele abraço. Na forma como Caio se entregava ao toque de Lívia. Era tão simples, mas tão distante da relação que ele mesmo tinha com o filho. Começou a se perguntar se ainda havia tempo, se não tinha perdido para sempre o lugar que deveria ser seu. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Arthur voltou ao quarto do filho. O microfone ainda estava ao lado da cama, como um amuleto. Caio dormia virado de lado, com o rosto sereno. Ele se sentou na poltrona, silenciosamente. Ficou ali por um tempo, em silêncio, observando. Então, algo aconteceu. Uma lembrança, há muito esquecida, surgiu com força. Mariana sentada naquela mesma poltrona, embalando Caio no colo, cantando a mesma canção que agora vivia nos lábios do menino. Era uma imagem tão vívida que Arthur precisou fechar os olhos, mas não conseguiu conter. As lágrimas vieram de forma inesperada. Grossas, quentes, silenciosas. Chorou sem pressa, sem esconder. Chorou como quem abre uma ferida que ficou anos sendo ignorada. Não era só pela ausência da esposa. Era por tudo o que não viveu com o filho. Pelas vezes em que fingiu não doer. Pelas desculpas que deu a si mesmo. Pelos silêncios que escolheu. Ali, naquela poltrona, ele chorou como um homem que finalmente aceita que algo precisa mudar. Não para o mundo ver, mas para o filho sentir. No dia seguinte, Arthur entrou no quarto mais cedo do que de costume. Caio estava no tapete com as peças de montar espalhadas. Lívia ajeitava os brinquedos e parou ao vê-lo se aproximar. Ele não disse nada, apenas se sentou no chão, com as pernas cruzadas. Era estranho estar ali, tão perto, sem saber como agir. Mas Caio levantou os olhos, olhou para o pai por alguns segundos. Depois, empurrou uma peça vermelha na direção dele. Era só um gesto, mas Arthur sentiu como se o filho estivesse dizendo: "Você pode ficar." Lívia apenas sorriu e saiu discretamente do quarto. Pai e filho ficaram ali, em silêncio, empilhando blocos. Arthur não tentou forçar conversa, nem puxar assunto. Apenas acompanhava o ritmo do filho, respeitava o tempo dele. E talvez por isso, Caio não se afastava. Na hora do almoço, os dois desceram juntos. Arthur se sentou à mesa enquanto Caio comia devagar ao lado. Lívia observava de longe, com os olhos brilhando. Não por orgulho, mas por alívio.
porque sabia o quanto aquele menino esperou por esse momento, mesmo sem saber esperar. Mais tarde, quando ela guardava os pratos, Arthur se aproximou. Obrigado, ela olhou surpresa. Pelo quê? Por ter trazido ele de volta. Lívia respirou fundo e respondeu com doçura. Eu só o ajudei a mostrar o que ele sempre teve dentro dele. Você ainda vai descobrir o quanto Caio é extraordinário, Arthur. Mas vai precisar estar por perto. Ele assentiu. Sabia que ela estava certa. Pela primeira vez, ele queria estar ali, por inteiro. E naquele dia, quando Caio puxou o microfone e começou a balbuciar sua canção preferida, Arthur não ficou na porta. Sentou ao lado, bateu palmas no ritmo e pela primeira vez riu junto com o filho. Não era só a voz de Caio que estava nascendo. Era o som de um pai finalmente aprendendo a escutar. O que começou com um microfone de brinquedo e um bloco de montar aos poucos se transformava em algo muito maior. Arthur começava a aprender o tempo do filho, o peso do silêncio, a beleza do gesto. Pela primeira vez ele não tentava ensinar, apenas se deixava conduzir. Nos primeiros dias dessa nova rotina, o espaço entre os dois ainda era frágil. Caio não falava diretamente com o pai, mas também não o evitava. Aceitava sua presença, permitia sua aproximação. Às vezes apenas sentava ao lado, enquanto brincava em silêncio. Outras se levantava e puxava o pai pela mão, indicando o local onde queria que ele sentasse. Era tudo tão simples que Arthur, acostumado a negociações milionárias e contratos extensos, sentia-se pequeno diante de cada gesto. Pequeno no melhor sentido, como quem volta a ser aprendiz. Lívia continuava sendo a ponte invisível entre os dois, mas agora, aos poucos, começava a recuar. Não por abandono, mas por confiança. Sabia que a cada passo que dava para trás, era mais um passo que pai e filho podiam dar um ao encontro do outro. Uma tarde, ela os deixou sozinhos no jardim. Caio estava com uma bolha de sabão nas mãos, assoprando devagar. Arthur, sentado na grama, observava. O menino esticou a mão e ofereceu o potinho ao pai. Arthur pegou com cuidado, assoprou uma vez e viu dezenas de bolhas subirem no ar. Caio bateu palmas, riu alto. Era uma das primeiras gargalhadas que Arthur ouvia sair do filho, e ela o atravessou como um trovão doce. Você gosta disso, é? Perguntou sem esperar resposta. Mas para sua surpresa, Caio assentiu. Um leve movimento com a cabeça, e então apontou para cima, acompanhando uma bolha que subia. Olha ela! Aquelas duas palavras tão simples saíram como sopro, mas chegaram aos ouvidos de Arthur como um presente. Eu ouvi, Caio. Ouvi sim. Naquela noite, enquanto arrumava os brinquedos do filho, Arthur encontrou um papel dobrado entre as almofadas do sofá. Era um desenho, uma casinha de linhas tortas, um homem de braços longos e um menino de mãos pequenas. E no canto inferior, um rabisco que parecia um violão. Ele levou o desenho até o quarto de Lívia, com o coração acelerado. Você viu isso? Ela pegou o papel, analisou em silêncio e depois sorriu. Ele desenhou vocês. E esse violão é porque eu toquei uma vez para ele, lembra? Lembro, respondeu mais emocionado do que gostaria de mostrar. Ele está te colocando no mundo dele, Arthur. Isso é mais do que fala. É confiança. Ele assentiu, olhando para o papel como se fosse uma obra de arte rara, porque de certa forma era. No sábado, Arthur se propôs a fazer algo diferente. Comprou um violão pequeno, infantil, e o levou até o quarto de Caio. O menino olhou para o instrumento com curiosidade. Arthur sentou-se no chão. Desafinou algumas cordas de leve e começou a dedilhar de forma atrapalhada, tentando repetir a melodia que já ouvira tantas vezes vinda da boca do filho. Caio se aproximou devagar, tocou nas cordas, sentou ao lado. Lívia observava da porta, sem entrar. Os dois estavam juntos, conectados por sons imperfeitos e olhares verdadeiros.
Nos dias seguintes, o violão virou um novo elo. Não havia músicas inteiras, mas havia batidas, ritmos, sorrisos. Às vezes, Caio batia nas cordas e soltava sons desconexos. Arthur repetia com exatidão, criando uma sequência. Eles brincavam de compor sem letras. A comunicação tomava forma de som, de presença. Lívia, num gesto quase imperceptível, começou a deixar o quarto mais cedo. Dava espaço. Sabia que a mágica só continuaria se fosse construída sem pressão. E foi assim que, pouco a pouco, Arthur começou a reconstruir o papel que jamais tinha ocupado, o de pai presente. Ele parou de sair tão cedo. Aprendeu a escutar antes de falar. Começou a perceber as sutilezas. Quando Caio estava desconfortável, quando queria silêncio, quando pedia companhia sem palavras. E o mais importante, começou a se perdoar, por não ter percebido antes, por ter se afastado, por ter confundido dor com ausência. Certa noite, Lívia encontrou Arthur sentado no sofá da sala, com o filho adormecido em seu colo. O microfone de brinquedo estava no chão, o violão encostado na parede. Ele dormiu ouvindo sua música, disse ela sentando ao lado. Arthur olhou para ela com os olhos cansados, mas calmos. Eu nunca imaginei que fosse possível. Tudo é possível quando se ensina com amor. E você está aprendendo isso agora. Ele olhou para o filho dormindo, abraçado a ele com confiança. Ainda tenho muito para aprender. Então, continue aqui, no chão, no tempo dele, no mundo dele. É assim que se ensina sem falar. E naquele momento, Arthur entendeu. Às vezes, amar não é dizer nada. É apenas estar, inteiro, disponível, silenciosamente presente. Aos poucos, as manhãs na casa deixaram de ser silenciosas. Era possível ouvir pequenas batidas rítmicas, risadas abafadas e até uma voz infantil explorando notas desconexas, como quem tateia sons com curiosidade. Era Caio, explorando sua própria forma de falar com o mundo. O violão infantil ganhou espaço na rotina. Ficava encostado na parede do quarto, mas nunca parado por muito tempo. Arthur ainda não sabia tocar. Não fazia acordes certos, nem mantinha ritmo preciso. Mas isso pouco importava. O que ele fazia era repetir os sons que o filho criava, como quem responde a um idioma novo com respeito. E aquilo, por si só, já era música suficiente. Lívia, agora mais observadora do que ativa, sentia o coração se aquecer cada vez que via pai e filho sentados lado a lado, comunicando-se através de sons e olhares. Ela sabia que naquele cenário, nenhuma palavra fazia tanta falta quanto antes. O vínculo estava sendo tecido por gestos simples, mas profundos. Em um fim de tarde de céu alaranjado, Caio segurava o microfone de brinquedo com firmeza, enquanto Arthur arranhava algumas notas no violão. O menino começou a cantarolar uma melodia repetitiva, inventada na hora. Era uma sequência de 3 sons, quase uma brincadeira. Arthur repetiu no violão, 1, 2, 3 vezes. Lívia apareceu na porta sem ser notada. Viu os dois rindo, completamente envolvidos naquele pequeno momento. E então Caio fez algo que nunca tinha feito antes. Parou de cantar e olhou diretamente para o pai. Toca de novo, papai. Foi a primeira vez que o chamava assim. Arthur congelou. O violão escorregou dos dedos. Os olhos se encheram. Não conseguia reagir. Papai, toca de novo, repetiu Caio com naturalidade. Aquela palavra, tão comum para tantos, parecia um milagre saindo da boca do próprio filho. Era como se o tempo tivesse parado por alguns segundos, como se a vida dissesse em voz baixa, está acontecendo. Lívia se afastou discretamente, deixando os dois sozinhos. Arthur se recompôs, pegou o violão e tocou. As mãos tremiam, mas o sorriso era o de alguém que havia acabado de ganhar o mundo. Nos dias que se seguiram, a música virou ritual. Antes de dormir, Caio levava o violão até o pai e pedia, só uma música hoje. Depois, eu durmo.
E Arthur tocava, às vezes desafinado, outras inventando uma nova melodia com os dedos desajeitados. Caio ouvia de olhos fechados e dormia em paz. A relação entre eles crescia como uma planta regada com cuidado. Não havia pressa, não havia cobrança, só presença. Num domingo, Arthur sugeriu algo que surpreendeu até a si mesmo. Que tal a gente tocar lá no jardim hoje? Caio arregalou os olhos e assentiu. Montaram um espaço com almofadas, o microfone de brinquedo e o violão verdadeiro. Lívia trouxe um gravador simples e colocou para tocar uma batida suave, só de fundo. E ali, embaixo da sombra das árvores, com o vento leve passando entre os galhos, Caio começou a cantar. Com palavras soltas, sons inventados e risos entremeados, como se fosse o artista principal de um show só dele. Arthur o acompanhava no ritmo, olhando para o filho com um tipo de admiração que não cabia em palavras. Sussurrou Lívia ao lado. Arthur concordou com a cabeça, sem tirar os olhos do menino. Eu não sabia que era possível que ele pudesse se expressar assim. Ele só precisava de um lugar onde se sentisse seguro para tentar. O céu foi escurecendo devagar. As luzes do jardim foram acesas, criando um cenário mágico, quase cinematográfico. Caio, com os olhos brilhando, pegou a mão do pai e colocou sobre o próprio peito. Aqui tem música também, disse, apontando para o coração. Arthur sentiu o impacto daquela frase como um trovão silencioso. Tem sim, filho. Tem música aí dentro. E eu escuto cada nota. O menino sorriu e o abraçou. Sem pressa, sem medo. Pela primeira vez, sem intermediação. Lívia se afastou mais uma vez, sentindo o coração apertado por um motivo que ela mesma não sabia explicar. Era como se estivesse testemunhando o renascimento de algo muito maior do que uma conexão entre pai e filho. Era o renascimento de um homem, de um lar, de um afeto perdido que agora encontrava espaço para florescer. A música havia feito o que palavras nunca conseguiram. Uniu dois mundos que por muito tempo caminharam lado a lado, mas sem se tocar. E agora dançavam juntos, no compasso do amor. Na manhã seguinte, a casa parecia respirar diferente. Havia uma leveza espalhada nos detalhes, nos passos de Caio descendo as escadas de pijama, nos olhos menos cansados de Arthur, na ausência de tensão entre os cômodos. Era como se, finalmente, aquele lar tivesse encontrado seu som. Lívia preparava o café com calma quando Caio se aproximou e encostou a cabeça em seu braço. Hoje tem música? Ela sorriu. Sempre tem, meu amor. Até quando parece silêncio. Arthur chegou logo em seguida, dessa vez sem a pasta de trabalho nas mãos. Vestia uma camiseta simples, um chinelo velho que Mariana sempre dizia que ele devia jogar fora e um sorriso leve, algo raro de se ver. Sentou-se à mesa e puxou uma das fatias de pão torrado. E aí, chefe da banda, qual é o repertório de hoje? Caio deu uma risada curta, dessas que parecem escapar sem intenção. Você toca, eu canto, respondeu. Foi tão natural, tão espontâneo, que Lívia desviou o olhar para esconder o que os olhos não conseguiam mais conter. Arthur estendeu a mão por cima da mesa e tocou de leve a mão dela. Eu não sei como agradecer. Ela apenas respondeu. Então não agradeça. Fique. Aprenda. Viva isso com ele. É só o que importa. Os dias seguintes seguiram num compasso bonito. Nem sempre fáceis. Às vezes, Caio se fechava. Outras se mostrava agitado, confuso. Mas agora, Arthur não se afastava. Ele entendia que o amor verdadeiro não mora no extraordinário, mas na constância, e isso ele finalmente estava disposto a oferecer. As manhãs passaram a começar no tapete da sala, com instrumentos de brinquedo e música baixa no fundo. Lívia tomava café observando os dois, um pai aprendendo a ser pai e um menino descobrindo que tinha voz. Em uma tarde chuvosa, Caio pediu para cantar sozinho. Arthur se afastou, respeitando o espaço. Sentou-se no sofá, apenas ouvindo.
O menino segurou o microfone, olhou em volta como se testasse sua coragem e então começou a cantarolar a mesma melodia que a mãe costumava cantar. Era simples, quase infantil, mas tinha sentimento em cada nota. Arthur levou a mão ao rosto, não para chorar, mas para sorrir em paz. Era Mariana ali, de algum jeito, não como saudade que machuca, mas como presença que abençoa. Ele não falou nada, mas pensou. Ela estaria orgulhosa disso. No dia seguinte, Lívia desceu com a mala pronta. Não havia brigas, nem despedidas abruptas. Só o silêncio de quem sabia que o ciclo havia cumprido seu papel. Arthur a encontrou na porta. Você vai para onde? Para onde for necessária, respondeu com gentileza. Ele respirou fundo. Eu queria que você ficasse, não como babá, mas como parte disso, da nossa casa. Ela sorriu, tocou o braço dele com leveza. Você não precisa mais de alguém para cuidar do seu filho. Você aprendeu a fazer isso. E se eu ainda precisar de você, então saiba que estarei sempre perto, mas não para fazer no seu lugar. Só para lembrar que vocês conseguem. Caio apareceu no alto da escada, olhou para ela, depois para o pai. A Lívia vai embora? Ela assentiu com ternura. Mas você pode me ligar sempre que quiser. E quando cantar aquela música, vou escutar daqui, disse, apontando para o próprio peito. O menino desceu devagar. Abraçou ela com força. Eu não sabia falar antes, e agora você canta. Ela completou, emocionada. Depois que ela se foi, a casa ficou em silêncio por alguns minutos. Mas era um silêncio diferente, vivo, cheio de memória boa. Arthur passou os dedos pelas cordas do violão e olhou para o filho. Vamos continuar o ensaio, parceiro? Caio assentiu. Hoje eu começo. Sentou-se no tapete, pegou o microfone e, de forma tímida, mas confiante, soltou as primeiras notas da nova canção que estavam inventando juntos. Arthur o acompanhou, dessa vez no ritmo dele, no tempo dele, com o coração aberto. Naquela noite, enquanto Caio dormia, Arthur sentou no chão do quarto com o violão no colo e o olhar perdido no teto. Pensava em tudo o que havia mudado. Pensava na esposa, no luto, no tempo perdido. Mas, acima de tudo, pensava na chance que estava vivendo agora. Porque algumas pessoas passam a vida esperando ouvir certas palavras e outras demoram a perceber que o mais importante não é o que se ouve, mas o que se sente. Ele se levantou devagar, ajeitou a coberta sobre o filho e sussurrou bem perto do ouvido dele. Você é a música mais linda da minha vida, Caio. O menino, ainda meio adormecido, sorriu. E naquela casa onde o silêncio reinou por tanto tempo, agora vivia o som mais valioso de todos. O som do amor vivido, de pai e filho, para sempre. E se essa história tocou o seu coração, assim como tocou o de Arthur, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui você encontra histórias que resgatam o que há de mais bonito em nós. O amor, o tempo certo e os laços que não precisam de palavras para existir.